Olá, amigos. Mais uma vez estou animado demais compartilhar com vocês essas histórias fabulosas. No último vídeo que eu fiz, eu prometi que ia falar sobre a frase em Doutrina Convênio 128, quando Joseph falou: o que ouvimos no quarto do velho pai Whitmer. Ele disse em sua história, Joseph disse, ele disse: a palavra do Senhor veio a eles, dando direção que Joseph e Oliver deviam ordenar um ao outro elders e para estabelecer a Igreja de Cristo. Joseph falou que este evento foi associado com a restauração do poder de dar o Espírito Santo, o sacerdócio de Melquisedeque e o ofício de elder. Então, Joseph e Oliver terminaram a tradução no final de junho de 1829. Se você não viu a live que fizemos no edifício onde foi impresso o livro, deve parar esse vídeo e ver aquela live que fizemos, porque tem detalhes lá que são maravilhosos. Eu não vou repetir aqui, mas para resumir, demorou 7 meses para imprimir o livro e 17 meses para colocar a capa e costurar o livro inteiro. Então demorou muito mais tempo para costurar e colocar a capa. De fato, quando o Grandin, o homem que era o encarregado de imprimir e completar os livros, os primeiros exemplares estavam prontos no dia 26 de março de 1830. Demorou até agosto ou setembro de 1831, um ano e meio depois, para completar todos os livros. Os santos já tinham saído de New York e estavam em Kirtland. Então, foi um trabalho de grandes proporções. Lembra que Joseph pediu que Oliver escrevesse à mão uma segunda cópia do manuscrito para levar para a impressora. Lembra que Joseph não queria largar do original por causa do que aconteceu com o Martinez. Então, cada dia, Oliver escrevia e Hiram levava para a impressora o que Oliver escreveu no dia anterior. Onde estava Joseph? Ele voltou para casa em Harmony, 137 milhas, uma longa distância, e ele estava
trabalhando na sua na sua próxima tarefa. Qual foi a próxima tarefa? De estabelecer a igreja. Então, já no verão de 1829, Joseph começou a trabalhar na restauração da igreja, que não ia acontecer por mais 9 meses, no dia 6 de abril de 1830. Joseph recebeu instruções que faziam com que ele entendesse que ia ter que restaurar a igreja. Quando a voz do Senhor veio no quarto do velho pai Weber, a voz falou sobre a restauração da igreja. Também no verão de 1829, Moroni começou a instruir Joseph sobre a restauração da igreja. Então, Joseph estava recebendo essas instruções e ele não sabia muito bem o que fazer. Ele recebia várias visitas de seres celestiais, dando instruções, mas ninguém falou: você deve fazer exatamente isso e aquilo para restaurar a igreja. Pessoalmente, eu acho um pouco estranho que foi Moroni que deu instruções sobre restaurar a igreja. Por que não Pedro, Tiago e João? A primeira presidência da igreja antiga. Bem, eu não sei exatamente, mas é possível que Moroni foi o último profeta que era o cabeça da igreja de Cristo na terra. Pensa bem, Moroni vivia 400 anos depois de Cristo, enquanto Pedro, Tiago e João eram apenas, 50 ou 70 anos depois de Cristo. Mas eu não sei porquê, só sei que os historiadores falam que foi Moroni que deu instruções. Assim que Oliver terminou a escrever o segundo manuscrito, ele também voltou para Harmony para ajudar na próxima tarefa do Joseph. Então, quando ele chegou, Joseph pediu que Oliver lesse a Bíblia, o Novo Testamento e o livro de Mormon, para ver como funcionava a igreja, para Oliver escrever uma constituição da igreja. Então Oliver foi lá e começou a estudar. Enquanto Joseph orava e pensava sobre a igreja e como devia ser restaurada, ele começou a receber revelações no assunto. E
ao passar o tempo, Joseph recebia cada vez mais. Tanto que, quando Oliver voltou para Joseph com constituição da igreja, Joseph falou mais ou menos o seguinte: Oliver, muito obrigado por ter feito todo esse trabalho, mas o Senhor me deu a resposta de como deve ser constituída a igreja. Por que o Senhor faz isso? Ele instrui Joseph a pedir isso de Oliver, ou pelo menos ele dá instruções de organizar a igreja, e Oliver faz todo o seu trabalho. E depois o Senhor vem e dá a resposta direta para Joseph. Por que ele faz isso? Bem, para falar a verdade, eu não sei completamente, mas é bem comum que ele faz isso. Lembra como foi com Joseph, tentando aprender como traduzir? Joseph não sabia traduzir, ele trabalhou, e na opinião dele, ele fracassou e foi pedir que Martin achasse alguém para fazer a tradução. Vocês se lembram da história? Martin não achou alguém. E Joseph disse: mas Senhor, eu não sou instruído. E o Senhor disse: bem, eu posso fazer minha própria obra. E você pode apenas ler as palavras que eu te darei. Porque o Senhor faz isso. Ele sabia que podia e ia dar a Joseph as palavras escritas em inglês, mas Joseph tinha que trabalhar por um ano inteiro quase, tentando aprender. Deixa eu dar mais um exemplo. Mais tarde, alguns anos para frente, isso era depois da morte de Joseph, Brigham Young era o cabeça da igreja, ainda não era profeta e presidente, mas os santos saíram de Nauvoo em fevereiro de 1846. Foram um terço do caminho até Salt Lake e pararam para o que eles chamaram de Winter Quarters, que é onde eles ficaram durante o inverno. Então, eles já tinham ido um terço do caminho. Foi um ano depois de sair de Nauvoo. Brigham estava trabalhando feito louco, tentando entender como ele devia organizar os santos, e o Senhor deu Doutrina e Convênio 136, onde ele descreve em detalhe para Brigham como organizar os santos. Porque o Senhor não deu isso um ano antes, enquanto estavam em Nauvoo? É a mesma pergunta
porque Ele quer que nós façamos todo esse trabalho por nós mesmos, antes de dar a resposta. É uma pergunta ótima, e eu não tenho todas as respostas, mas tenho alguns pensamentos. Um é que Ele quer que nós aprendamos. Ele quer que nós aprendamos como receber revelação dele. Também Ele quer que nós aprendamos a como fazer as coisas por nós mesmos. Por exemplo, vai chegar o dia, alguma hora no futuro, quando nós formos deuses e deusas e não vamos poder correr para Ele, vamos ter que aprender a fazer por nós mesmos. Mas tem muitos exemplos disso nas Escrituras, de como o Senhor exige que nós façamos o nosso melhor. E depois Ele nos dá a resposta. Agora vamos falar sobre um outro assunto. No quarto do velho pai Whitmer, a voz do Senhor deu mais instruções sobre a restauração do sacerdócio de Melquisedeque. Muitas vezes nós pensamos sobre a restauração do sacerdócio como um ou dois eventos. João Batista e depois Pedro, Tiago e João. Os historiadores estão agora falando que foi mais um processo em vez de um evento ou dois. Vamos explorar isso. Aconteceram aqueles dois eventos, João Batista e Pedro, Tiago e João. Mas depois a voz do Senhor ensinou mais sobre a restauração do sacerdócio. Depois Joseph recebeu sessões 20, 84, 88, 102, 107, 121. Ensinamentos fabulosos sobre o sacerdócio. Uma parte importantíssima sobre isso aconteceu no dia 3 de abril de 1836. Foi uma semana depois da inauguração do templo de Kirtland, e Joseph e Oliver tiveram visões em seguida, enquanto Elias veio e deu a eles as chaves do Evangelho de Abraão. Moisés veio e concedeu as chaves da coligação de Israel. Pense sobre isso. Presidente Nelson agora fala sempre sobre a importância da coligação de Israel. Foi em abril de 36, quando Moisés devolveu essas chaves para Joseph e Oliver. E finalmente veio Elias, o profeta, que deu as chaves de poder selar na terra, tanto no céu.
que isso foi importantíssimo na restauração de todo o sacerdócio. Com certeza, o sacerdócio não foi restaurado completamente sem o poder selador. Depois, Joseph disse para Brigham Young que depois que ele morresse, que Brigham e Wilford Woodruff deviam escrever e padronizar a investidura que Joseph introduziu em Nauvoo, parte da restauração do sacerdócio. Presidente Nelson tem nos ensinado várias vezes que mulheres que oficiam no templo oficiam pelo poder e autoridade do sacerdócio. Uma continuação de entender melhor este sacerdócio de que somos portadores. Elder Uchtdorf deu um discurso maravilhoso na Conferência Geral alguns anos atrás e ele perguntou: você está dormindo durante a restauração, indicando que a restauração não está completa e continua hoje. Brigham Young disse: não podemos receber enquanto na carne as chaves de criar reinos e organizar a matéria, pois são além de nossa capacidade e chamado, além deste mundo. Não podemos receber aqui neste mundo as ordenanças e as chaves da ressurreição. Eles serão dados para aqueles que passaram deste mundo e receberam seus corpos novamente. Em outras palavras, a restauração do sacerdócio continua até hoje. Não foi apenas 2 eventos lá em 1829. Deixo dar mais uma possibilidade da razão que o Senhor pede que façamos algo, não nos dá a resposta ou as instruções detalhadas. Nós fazemos o trabalho e depois ele dá a resposta. Deixa eu dar mais um exemplo daquilo. Quando um de nossos missionários foi chamado a presidente de estaca, a autoridade geral que chamou e designou ele disse: se você tiver qualquer pergunta, você pode me ligar. Mas, antes de ligar, eu quero que você leia o manual por completo, estudando, orando a Pai Celestial. E se você não puder receber a resposta, então você me liga. Eu amo isso. É mais ou menos como o Senhor age conosco. Ele quer que nós façamos tudo em nosso alcance. Depois, Ele nos dará a resposta. Mas só depois que nós fizermos tudo o que podemos.
Se você não viu o vídeo da semana passada sobre a primeira reunião da igreja, deve assistir aquele filme da igreja. É fabuloso e foi meu bom amigo, o Getúlio Silva, que fez a legenda e ele é bom demais. Muito obrigado. No próximo vídeo, vamos falar sobre a reunião da restauração da igreja e as coisas, as dificuldades que Joseph teve com Oliver Cowdery e um outro membro da igreja logo após da restauração da igreja em si. As dificuldades foram bem intensas e bem difíceis para Joseph. Então, até o próximo. Obrigado.